Por que a inflação está tão alta no Brasil? Por que quando a gente chega no supermercado vê os preços cada vez mais altos? Por que a nossa conta de luz anda tão cara? Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Por que a inflação está tão alta? Mas antes de falar sobre esse assunto, eu peço que você inscreva-se no meu canal, ative o sininho e receba as notificações para acompanhar os conteúdos do Traduzindo a Política. Maior inflação para o mês de setembro desde 1994. Inflação nos últimos 12 meses acumulada em 10,25%, maior índice desde fevereiro de 2016, quando o país vivia uma crise política muito séria, próximo do impeachment de Dilma Rousseff. O que explica uma inflação tão alta, tão fora do padrão, tão acima da curva? Vou tentar explicar nesse vídeo os motivos principais que levam a isso. Podemos dizer que há 3 fatores que justificam o fato da inflação estar tão alta. O primeiro deles diz respeito à escassez hídrica. O Brasil vive sua pior crise hídrica desde 1922. O índice de águas nos rios, bacias hidrográficas nunca foi tão baixo. Isso se explica por algumas razões. Por exemplo, uma ausência de uma política energética do governo Bolsonaro é um dos fatores. O Brasil não tem investimentos tão grandes na política energética como tivemos em governos anteriores. Outro assunto que também justifica essa questão da crise hídrica é o índice de chuvas baixo, que também é refletido por conta da ação do homem sobre o meio ambiente, a questão climática, o aumento da temperatura tem provocado crises no ciclo de chuvas. Menos chuva, com a consequência da falta de chuva, isso faz com que a produção de alimentos, que depende muito de água para poder prosperar, caia muito. O custo dela fica cada vez mais alto, ou seja, falta de chuvas, esse ciclo perverso de rios com baixo índice de água pluviométrico, a produção de alimentos fica prejudicada e o produtor repassa esse preço para o consumidor. Então esse é um dos pontos aí, a crise hídrica. O segundo ponto diz respeito também à questão da produção de alimentos no Brasil, uma relação com o preço do dólar. O dólar está muito alto, o real, na comparação com o dólar, está pouquíssimo valorizado. O que o produtor brasileiro faz então? Como o dólar vale muito mais do que o real, o produtor de alimentos faz a sua produção e prefere exportar essa quantidade toda que ele produz. Ele manda para fora. Por quê? Porque ele recebe em dólar. Qual a consequência disso? O agronegócio brasileiro produz muito. Os produtores estão enriquecendo, ganhando muito dinheiro com o dólar. Porém, o índice, o grau a quantidade de alimentos que é voltada para o mercado interno é cada vez menor. Então, a gente vê as prateleiras dos supermercados, mas nós não sabemos que esse índice de alimentos que é vendido para os supermercados aqui é cada vez menor. Porque aqui se paga em real, lá fora se paga em dólar, o produtor prefere receber em dólar. Então o que acontece? Tendo escassez de alimentos, como nós chegamos a ver em 2020 em alguns lugares do Brasil, faltando alimentos nas prateleiras, produção de insumos menor, o preço também sobe, porque aquilo que é produzido custa mais, é a lei da oferta e da demanda. Então, isso também faz com que o custo dos alimentos aumente. A preferência dos produtores brasileiros em exportar alimentos, ao invés de deixar aqui no mercado interno brasileiro. O último ponto também tem uma relação com o dólar que faz o preço a inflação aumentar também. A opção política da Petrobras de colocar o preço do combustível atrelado ao custo do combustível fora do Brasil, no exterior. O que acontece? A Petrobras escolhe os aumentos do preço da gasolina não só por questões internas de produção, mas também para incentivar que o preço do combustível fique parecido com o preço praticado lá fora. Acontece que lá fora o preço é cobrado em dólar. Como o dólar está muito valorizado, para competir com o preço do estrangeiro e a Petrobras ganhar dinheiro com isso, e os seus acionistas também, ela acaba aumentando constantemente o preço da gasolina. O preço da gasolina, consequentemente, na bomba, sobe. O brasileiro comum, eu, você, quem está assistindo o vídeo, todo mundo que precisa abastecer o carro ou precisa usar o transporte, por exemplo, paga um custo cada vez maior, porque o preço da gasolina está aumentando, do diesel também. Então,
Com o preço aumentando toda vez, o índice de inflação aumenta. Por quê? Porque é preciso ter cada vez mais dinheiro para pagar o preço do combustível. Então, esses três são os principais fatores. O que poderíamos fazer para tentar conter isso? Um ponto é que a Petrobras revise essa política de basear os seus preços na comparação com o mercado internacional. Pensar no mercado interno. O segundo ponto é o governo federal criar uma política de agricultura que incentive os produtores a vender produtos para o mercado interno. Por exemplo, pagando eventualmente subsídios para o produtor ficar incentivado a vender os seus produtos para o mercado interno. Com mais oferta, o preço tende a cair. E aí, consequentemente, as pessoas teriam mais dinheiro para pagar e a inflação reduziria. E um outro ponto que também é importante é a política energética. O governo praticamente abriu mão de sua soberania energética, principalmente no que diz respeito à Eletrobras, a geração de energia. Com a geração de energia voltada a processos cada vez mais caros por conta da falta de chuvas, que eu disse no começo, ali o preço da conta de luz sobe. Então é preciso ter uma política regulatória energética que também compense essa questão do custo cada vez maior para produzir energia, já que o índice de rios está cada vez menor por conta da crise hídrica. É isso, pessoal. Expliquei alguns fatores aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E curtam, inscrevam-se e ativem o sininho. Acompanhem o nosso canal.